Olá, bom dia a todos. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre carreira, sobre mercado de trabalho. A gente está vendo a dificuldade que está acontecendo por aí. E para isso a gente vai falar um pouquinho com a Fernanda Santos. Bom dia, Fernanda. Bom dia, doutor. Tudo bem? Para nós é uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigado, viu, nesse sábado de sol, né? Não é muito Muito fácil. obrigada. Eu que agradeço por ter a oportunidade de passar essas informações aí para toda a comunidade que te segue. Eu acho que é importante a gente ter essa transferência de informação e usar as redes sociais para isso. Então, eu fico É muito fundamental. honrada. Uhum. A Fernanda fez administração, é especialista em gestão de comunicação com o mercado, né? E recursos humanos, né, Fernanda? Isso mesmo, isso mesmo. Atualmente, se o senhor quer falar, pode falar. Não, pode falar, Fernanda, pode falar. Não, atualmente eu sou focada nessa área de recursos humanos, no desenvolvimento de pessoas, então, tanto no recrutamento e seleção, quanto no desenvolvimento das carreiras, eu tenho aí esse foco hoje na minha atuação. Que legal. Eu queria que você falasse Sim, um pouquinho como foi sua trajetória, desde claro. lá da faculdade. Você é de Santos, Fernanda? Sou de Santos, nasci e moro aqui em Santos, estudei aqui em Santos e também trabalho aqui. Bom, eu comecei, por incrível que pareça, né, na área financeira. Então, eu tive aí experiências em grandes multinacionais na área financeira, tanto assim, se a gente for pensar na área do porto, que eu acho que foi o meu foco. Então, quando eu já comecei na área portuária e fui trilhando a minha carreira dentro da área financeira. E aí, há cerca de 7 anos atrás, eu resolvi que eu tinha que fazer uma transição de carreira. E aí eu comecei, aí peguei, óbvio, né? Peguei o suporte aí de profissionais para me ajudar durante essa trajetória. Então, fiz uma transição programada, né? Com especialistas do meu lado para me ajudar. E fiz a transição para recursos humanos, que de fato era uma área que eu podia empregar as minhas habilidades de uma forma mais consistente. Então, desde então, eu já venho fazendo esse trabalho direcionado para a área de recursos humanos. E essas mudanças na vida sempre dão medo, né, Fernanda? Muito. E assim, não é muito fácil a pessoa pensar até em mudar de, no seu caso não foi nem mudar de profissão, né, mas de É, especialização, de ramo, né? É sim. bem delicado, né? Sim, sim, dá muito medo, assim, eu acho que eu tive um suporte incrível com esses profissionais, porque se a gente não tem um suporte para, olha, eu tô com medo, talvez eu tenha que ganhar menos quando eu fizer essa transição, como que vai ser tudo isso, né? Então, na época, eu tive uma psicóloga e uma coach me ajudando, assim, semanalmente tendo plano de ação, revisto, observado se eu tinha dado os passos necessários para poder fazer a transição. Então, foi quando eu fiz a especialização em RH e diversas outras especializações que foram necessárias para eu ter o know-how que talvez eu não tinha só como uma administradora de uma forma geral, né? Eu tinha uma visão muito superficial dos subsistemas. Então, para mim, foi muito importante eu fazer essas especializações para que eu tivesse o conhecimento específico, sem dúvida. Muito legal. E você falou essa mudança, eu falo sempre, não sei se você concorda comigo, mas assim, é fundamental você escolher sua carreira de acordo com o que realmente você gosta, porque aquilo vai ser o seu dia a dia, aquilo vai ser Sim, a vida inteira, ou não, né? sim, Dá para você mudar de carreira, mas já fica mais delicado. E eu acho que a gente escolhe isso muito precocemente, né? Lá com 18 anos, sem a sim, maturidade suficiente. O primeiro sim, ponto é esse que eu queria que você falasse. Segundo, que assim, as pessoas também às vezes se iludem com profissões achando que vão ganhar mais naquela profissão do que em sim, outra. E eu sempre falo que você tem que escolher o que você gosta, porque o dinheiro vai ser uma consequência disso, né? sim. Você sendo Uhum. bem sucedido porque gosta daquilo, aí sim virá a remuneração, não é isso? O que você acha? Sim, não, é fato, eu concordo plenamente, assim, eu acho que a gente decide muito cedo, e por isso que quando eu atendo muitas pessoas fora do meu trabalho convencional, eu também tenho consultorias de carreira, e eu atendo muitas pessoas que estão nessa crise de que, o que eu faço não faz sentido para mim. Eu decidi muito cedo, eu escolhi muito cedo, eu fui pela profissão que era da moda, só que nesse momento eu não estou me sentindo feliz com o que eu faço. Então, muitas vezes a gente tem
acho que esse start, né? Quando a gente está por volta dos 30 anos, porque a gente percebe que não quer passar o resto da vida fazendo algo que não gosta, né? Então, eu acho que, primeiro ponto, se é um jovem que está prestes a entrar na faculdade, talvez procurar o auxílio de um profissional para ajudar. Então, assim, como eu fiz, né, na época que eu decidi fazer a transição, eu procurei um psicólogo que podia aplicar aqueles testes vocacionais justamente para entender o que de fato fazia sentido para mim. As minhas principais habilidades eu fui entendendo no processo de coaching. Então, eu acho que o combo, né, da gente fazer o autoconhecimento antes de decidir qual é a faculdade que a gente vai seguir, e não só pegar olha, a faculdade do momento, só que de repente aquilo não cabe para você, não é uma faculdade que vai ter o casamento ideal das tuas habilidades com uma profissão que você vai exercer por muito tempo e talvez a sua vida inteira. Então, eu acho que procurar ajuda profissional é ideal nesse momento de decisão de carreira. E para quem já está no meio do caminho, né, que de repente já decidiu a carreira, já está com uma carreira consolidada, que foi o meu caso, porque imagina, eu já estava trabalhando eu tinha um histórico de multinacionais incríveis. E decidi que eu não queria mais aquela carreira, eu tive que também dizer não para aquelas multinacionais que eu não queria mais seguir naquele caminho. Então, é muito importante a gente ter também um suporte para poder dar andamento nisso de uma forma mais clara e consistente, porque vai ser difícil, né? Às vezes a gente pensa que vai ser fácil, mas não vai. Ainda mais se a gente estiver fazendo algo que não faz mais sentido, né? Com certeza. E você falou de coaching, eu vi que você tem 2 projetos super legais, né? Sim. Parece que é Career Week e Café e Coaching, não é isso? Queria que você falasse um pouquinho deles para nós. Sim, o primeiro, porque quando eu decidi que ia fazer uma transição de carreira, eu ainda estava numa grande multinacional, então, na época, eu trabalhava na área financeira, mas a empresa ela tinha projetos onde você podia se envolver em outras áreas, eles chamavam de projetos multidisciplinares, então você podia ser do financeiro, mas você podia atuar num projeto do RH, por exemplo. E foi o que eu fiz. Dentro da minha transição, eu pensei, eu preciso ter experiências que mostrem que eu sou uma profissional de RH. E lá dentro eu tive essa oportunidade, então foi quando eu criei o projeto Career Week, apresentei ele dentro da empresa, e foi muito incrível, né? O Career Week ele é um projeto que os próprios gestores dão aulas para os colaboradores. Então, por exemplo, a gente tem um gestor comercial, ele dá uma aula sobre como você trabalhar o seu lado comercial para desenvolver a sua carreira. Um gestor que tenha uma experiência bacana de organização de tempo, gestão de tempo, ele vai dar uma aula de gestão de tempo. Então, assim, esse projeto foi muito incrível, porque ele ganhou o mundo. Ele começou no Brasil, foi para a América Latina e depois a gente já levou ele para a Europa, enfim, e ele ganhou o mundo. Eu saí da empresa, né, em 2017, quando eu decidi trabalhar com RH efetivamente. Então, o que eu sei é que a empresa deu continuidade ao projeto e foi muito incrível. Em paralelo a isso, eu criei o Café com Coaching, porque eu queria me expor no sentido de eu preciso aprender a falar em público, né? E eu não tinha essa experiência. E para mim era muito importante eu desenvolver essa habilidade, porque se eu quisesse dar uma palestra, se eu quisesse fazer algo para um público maior, eu teria que ter ali a coragem. Então, na época, eu pensei, o que eu posso fazer para me desenvolver, né, desenvolver essa habilidade e ajudar outras pessoas? Foi aí que eu criei o projeto Café com Coaching e foi muito incrível, porque aqui em Santos não tinha nada igual, então a gente acabou, infelizmente, nesse momento de pandemia, a gente não consegue fazer, mas era uma troca que eu trazia dicas de autoconhecimento para as pessoas, para que elas fizessem atividades práticas ali naquele momento, e descobrissem coisas sobre elas, porque a gente tem um gap aí de autoconhecimento, né? Infelizmente, a gente não tem o autoconhecimento sendo praticado desde a escola. Talvez muitas questões profissionais seriam resolvidas se a gente tivesse essa prática do autoconhecimento desde cedo. Mas foi um projeto que, assim, durou aproximadamente 3 anos. Com a pandemia, infelizmente, a gente deu um pause aí nesse projeto,
mas a intenção é que ele volte em breve, porque era uma troca incrível, assim, de experiências, as pessoas depois traziam experiências que conseguiram aplicar na vida depois do café, então era muito bacana, assim, fora o networking, né, a troca de informação, que era muito bacana. Mas esse projeto, ele é aberto ao público ou ele é só dentro Aberto. da empresa? Não, Ah, o café com coaching ele era gratuito e aqui a gente usava um café aqui em Santos, ali na Azevedo Sodré, então era um espaço que as pessoas consumiam o café, né? E tinham essa experiência de ter uma oportunidade de ter um contato com o autoconhecimento. Então era uma tarde bacana assim que a gente fazia de trocas e era quando ele, gratuito. quando ele voltar, eu quero fazer, viu, Ah, pode Fernanda? Porque deixar. é tão difícil falar em público, né? A É, gente, né, até você se acostumar é muito complicado. Tem muita gente muito. que tem essa dificuldade. Eu confesso que eu Sim, também tenho, viu? Não é muito sim. fácil. Eu falo que É, quando eu estou dando alguma aula, alguma coisa mais técnica da medicina, eu acho muito mais fácil. Porque você sim, domina tudo aquilo ali. Agora, o problema é quando não é a sua área, né? Quando é exato. aí fica mais delicado. Tem que ter muito E, ensaio, muito cuidado com a informação que vai é, passar. Então, é ensaio. e outra coisa também que você falou que é interessante, do primeiro Career Week, é que, Isso, assim, eu acho que de pouco tempo para cá, a gente tem modificado isso. Eu acho que os profissionais agora modificaram bem isso, mas antigamente eu via que o pessoal tinha muito medo de passar informação e perder o seu lugar para aquele que ele formasse, né? sim, Eu dei aula na faculdade um tempão e adorava, e eu acho que é o contrário, você evolui mais, não é assim? Você não sim. acha? Sim, eu acho que o processo de ensinar faz a gente se exigir mais, né, de estudar, de conhecer mais sobre aquele assunto. E quanto mais a gente ensina, eu acredito muito que a gente cresce mais ainda. É uma troca, né? Enquanto a gente estuda para se preparar, para dar o nosso melhor ali naquela aula, a gente está se preparando, né, e está crescendo também. Então, eu acho que ensinar é a forma mais simples, né, de crescimento mesmo, para nós que estamos dando a aula. Eu acho que não perde, ninguém perde quando você está dando uma aula, né? Pelo contrário. Agora, falando de recursos humanos, a gente está vendo, o país já enfrentava um desemprego muito grande, Sim, né, antes da pandemia. E sim, hoje nós perdemos aí mais de 1 milhão de postos de trabalho com carteira assinada. sim. O que você acha disso? Inclusive, a gente viu alguns casos de redução de salário. Queria que você Uhum. falasse um pouquinho da pandemia diante das vagas de emprego. Uhum. Sim, no final, no meio do ano passado para cá, a gente já tinha um movimento de desemprego, né? Eu trabalhava numa consultoria de RH e via muito isso. Às vezes a vaga era de recepcionista e a gente via pessoas com mestrado se candidatando. Então isso sinaliza que de fato o desemprego ele está gritante, né? Porque se a pessoa não tem assim, ela tem uma super qualificação e ela está se candidatando para uma vaga que exige muito pouco, isso significa que, de fato, o desemprego ele está gritante na região. Então, a gente já via isso, né, de salários reduzidos, a gente já via profissionais que, de repente, eram gerentes, que estavam se candidatando para vagas com salário pela metade. Então, a gente já tinha esse cenário. Com a pandemia, a questão ela foi ainda pior, porque profissionais que já estavam no mercado procurando emprego tiveram que começar a competir pelas poucas vagas que tinham nesse período com profissionais que também estavam sendo desligados. Então a gente viu que de fato foi um movimento muito intenso de desemprego. Isso deixou muitos profissionais no desespero. E eu acho que, assim, o que é importante dizer, a gente passou por uma fase muito difícil, eu acho que esses últimos 5 meses, né, de pandemia e crise e tudo mais, deixou muitos profissionais bons no mercado. Mas eu acho que uma coisa importante que eu posso dizer, assim, que eu tenho visto, tanto com as consultorias que eu tenho parceria de trabalho, né, quanto com a empresa que eu estou hoje, é que o movimento ele está voltando, as vagas estão voltando a aparecer, e uma coisa que os profissionais que estão buscando precisam ter consciência não atirem o seu currículo como se fosse um panfleto. Não façam isso.
Assim, tenham consciência do seu valor como profissional também. A gente sabe que, de repente, os salários eles vão continuar nessa linha de serem menores, de terem oportunidades que talvez não sejam tão bacanas quanto as últimas oportunidades que eles trabalharam. Então, eles terem consciência disso é importante, né? E saber também o seu valor na hora de fazer a entrevista. Então, antes de pensar na crise, em toda a situação que a gente está vivendo, é pensar no seu valor como profissional. Por que eu estou dizendo isso? Já fiz várias entrevistas de profissionais que, pelo desespero que eles estão por estarem numa situação de desemprego, eles não conseguem expor na entrevista o quão bom eles são. Então, eles perdem a oportunidade de mostrar que eles são o profissional certo para aquela vaga, pelo desespero, pelo estresse que eles estão vivendo. Então, assim, eu sei que é muito difícil isso, a gente sabe que, infelizmente, tem muito profissional bom no mercado e que está passando por uma situação de estresse por conta de não estar empregado. Então, eu acho que olhar um pouquinho para essa situação como, ok, eu tenho uma oportunidade de entrevista, então eu vou me preparar para essa entrevista para que essa oportunidade ela seja a minha chance de entrar naquela vaga. E não pelo desespero, sabe? De ficar, ai meu Deus, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que fazer. E no final a pessoa fica tão nervosa que ela não consegue mostrar o que ela tem de bom. Então, acho que, assim, sim, temos uma crise, a gente já vinha de uma situação muito ruim, mas como profissionais, eu acho que o cuidado com a sua imagem ali, o que falar, é muito importante também. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas acho que é isso, assim. E, eu queria que você falasse um pouquinho como que a pessoa pode montar seu currículo, se o currículo tem que ser daquele tradicional ou não, Sim. se o currículo mudou desde a época que a gente fazia currículo há muito tempo atrás. O que você poderia falar? Como a pessoa pode montar o seu currículo hoje? Sim, o currículo ele mudou um pouco, né? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre segurança da informação. Não é necessário mais a pessoa colocar o endereço completo, rua, número, casa, apartamento, tudo esse detalhe não. O bairro e a cidade ok, né? Já é importante. Colocar os telefones de contato, né? E além do telefone de contato, ter um telefone de recado, porque às vezes a gente sabe que o celular pode perder a rede, pode acontecer alguma coisa, então colocar um telefone de recado, o seu e-mail para contato e o seu LinkedIn. Esses itens lá no topo são extremamente importantes. Por quê? O recrutador vai querer te ligar, vai querer entrar em contato com você. Ele já vai bater o olho lá em cima e ver centralizado todas as informações que ele precisa para poder entrar em contato com você. A partir daí, um item que é extremamente importante também é qual o seu objetivo entregando aquele currículo. E aí, conectando com o que eu falei antes, né, da gente não panfletar o currículo, a gente ter um objetivo. Por exemplo, você é um médico, está entregando um currículo para uma vaga de médico, certo? Então, lá no objetivo, de repente é médico do trabalho, ou, enfim, seja lá qual for a especialização dele, mas ser específico no campo objetivo para que, de fato, a vaga e o seu currículo conversem. Não adianta nada você ser um médico do trabalho e querer entregar um currículo para uma vaga de dermatologista e você não tem a especialização, entende? Então, a gente tem que saber conectar esses pontos. Porque senão, o recrutador, de uma forma geral, ele tem pouco tempo para olhar um currículo e avaliar se aquelas informações que estão ali atendem o que ele precisa. Se ele bater o olho lá no objetivo e tiver analista contábil e ele está procurando analista de TI, ele vai descartar. Entende? Então, assim, esse campo objetivo, ele tem que ser direto, ele tem que ser objetivo, tá? Depois disso, a gente coloca as formações, né? Quais foram as especializações que esse profissional fez. Então, se ele tem um MBA, se ele tem uma pós-graduação, a faculdade, um curso técnico, enfim, ele coloca nesse campo de especializações, né? De formações. E a partir daí, ele vai colocar se ele tem inglês, o nível de fluência, com relação a pacote Office, as questões de informática, também é bacana colocar, e as experiências profissionais. Uma coisa importante, né?
As experiências profissionais, eu sempre sugiro que os profissionais coloquem os últimos 10 dias. Por que os últimos 10 dias? Não, desculpa, 10 anos. Porque os últimos 10 anos ele vai refletir ali a carreira dele com mais consolidada, né? Então, assim, vou dar o meu exemplo, tá? Meu primeiro emprego lá com 19 anos era no Carrefour. Eu fui caixa do Carrefour. Foi meu primeiro emprego. Hoje não faz mais sentido eu colocar esse primeiro emprego no meu currículo, porque eu não estou procurando uma vaga de caixa de mercado. Então, faz parte da minha história, eu posso até contar isso numa entrevista de como eu comecei, mas não faz sentido eu colocar isso no currículo. Então, pensem sempre que os últimos 10 anos, eles vão refletir a estabilidade da sua carreira. E se você é um jovem que está começando e não tem experiências profissionais, você pode colocar as experiências de voluntariado, as experiências de projetos sociais que de repente você participou. Então, pensar em como que as suas experiências, né, aí falando de um jovem que acabou de começar, podem contribuir para o teu primeiro emprego. Tá? E para quem já tem experiência, considerar os 10 anos, porque vai mostrar aí um período bacana da sua carreira, vai mostrar se você teve evolução, se você cresceu, né? Se teve uma evolução de analista, de assistente para analista, enfim, tudo isso vai mostrar aí no seu currículo. Então, assim, falando bem de fora, né? Eu acho que esses são os itens que são mais importantes do seu currículo e que o conteúdo dele tem que ser assertivo. Então, colocar quais foram as atividades que você desempenhou, quais foram os principais projetos que você realizou dentro dessas empresas. Então, por exemplo, o Career Week, ele está no meu currículo, porque foi um projeto que eu participei, né, dentro de uma empresa grande e que fez toda a diferença para a minha transição. Então, para mim, é um item que eu coloco no meu currículo. Então, assim, você ser assertivo, falar sobre as suas experiências e colocar as palavras-chave que podem chamar a atenção do recrutador, isso vai fazer toda a diferença de você se destacar. O currículo é a primeira coisa, né? O primeiro contato que o recrutador vai ter com você. Segundo, geralmente é o LinkedIn, ou ao contrário, né? Às vezes ele vê o LinkedIn primeiro e depois o currículo. Então, assim, o currículo ele ainda é importante, mas ele é mais assertivo. Ao contrário de antigamente, que ele só colocava a empresa e o tempo e não colocava muitos detalhes, hoje a gente coloca mais detalhes, mas vendendo você para aquela vaga. Eu costumo dizer que você pode ter mais de um currículo dependendo do nível de cargo que você está exigindo. Então, por exemplo, você é um analista pleno e você está procurando uma vaga de coordenador. Então, você deixa a estrutura do seu currículo desenhada de acordo com um coordenador. Então, que experiências você teve na sua trajetória que podem te colocar nesse cargo? Acho que é isso. É um tema que daria outra live. Agora, você falou de LinkedIn, tem muita gente que não tem, né? Tem muita gente. Hoje em dia, né? Fundamental, independente. Exato, independente da área de atuação, o LinkedIn ele é uma vitrine, né? Ele é uma vitrine tanto para você mostrar quem você é como profissional, quanto para você se conectar com pessoas que podem tanto contribuir para a sua carreira profissional, quanto contribuir aí pela troca de conhecimento, né? Então eu falo que o LinkedIn ele deixou de ser, há 10 anos atrás, ele era um currículo online, né? Mas nesse decorrer dos anos ele foi evoluindo e virou uma rede social, mas uma rede social voltada para a carreira, voltada para o trabalho. Então, eu sempre falo que o LinkedIn hoje ele é uma ferramenta de construção de marca profissional. Então, ali você imprime quais são as suas opiniões sobre determinado assunto, você fala sobre que cursos que você está participando, você interage com profissionais da mesma área que você, de repente, ao vivo, você não teria essa oportunidade. Então, é uma ferramenta extremamente importante. Se as pessoas que estão assistindo não têm ainda, façam o seu LinkedIn, tenham esse trabalho de construir esse perfil, porque ele já passou de ser só uma ferramenta de ter um currículo lá. Pelo contrário, então, assim, mesmo que você esteja bem na sua carreira, que é o meu caso, eu faço a minha gestão do LinkedIn porque ali é a minha imagem profissional. Então, eu acho que
são pontos importantes aí que a gente fala muito sobre LinkedIn. Eu já fiz várias palestras sobre LinkedIn para imprimir essa importância, porque nós, como recrutadores, a gente às vezes está buscando profissionais muito fortemente ali pelo LinkedIn e às vezes os perfis são fantasmas, sabe? A pessoa não colocou nada, nenhuma informação, a gente não consegue entrar em contato com a pessoa. Então, acho que é um tempo que a gente pode dedicar para deixar o LinkedIn também atualizado e se movimentar na rede, né? Acho que é importante. Agora, eu queria que você me explicasse. Eu acho que a vida do recrutador não é muito fácil, porque, assim, uma coisa é muito fácil a pessoa colocar vários cursos no seu currículo e etc., e ser, mesmo assim, um profissional ruim, tecnicamente, né? Porque, assim, a gente sabe até porque tem muito curso que não exige nada do aluno, né? Vamos dizer assim. Então, assim, como é que vocês diferenciam isso? Como é que conseguem perceber isso? Porque, assim, tem às vezes um aluno, um candidato que tem milhares de cursos que nem foram proveitosos para ele, de repente ele tira a vaga de quem não tem esses cursos. Como é que funciona isso? Entendeu minha dúvida? Sim, existem algumas formas de validar quem é aquele profissional, né? Então, assim, quando a gente chama um profissional para uma entrevista, né? A gente avaliou o currículo, percebeu que ele faz sentido para a vaga, então vamos chamar ele para conversar. Hoje, no mundo online, né? A gente está fazendo processos seletivos todos por Skype, enfim, ferramentas online, justamente para evitar o contato, né? Então, ficou um pouco mais difícil. Porque antes a gente conseguia olhar no olho da pessoa e agora a gente está olhando a imagem dela, mesmo que ao vivo a gente está olhando a imagem. Mas a gente tem ali algumas formas de validar essas informações. Então, validar se ele é um profissional que vai atender as necessidades da vaga. Eu acho que essa é uma premissa. Então, muitos dos profissionais de RH fazem aí entrevistas por competências. Então, eles têm competências que eles precisam confirmar ali se o profissional tem. Então, a gente vai validando isso para que a gente tenha certeza de que aquele profissional ele vai entregar o que a empresa precisa, né? O que a vaga precisa. Então, eu acho que essa é uma parte importante aí, né? Que a gente valida quais competências a gente precisa para aquela vaga. E como que a gente valida isso? A gente faz perguntas que façam a pessoa falar. Então, muita gente tem ali, né, os cursos, tudo aquilo, aí você pergunta, tá, mas e como tal coisa você fez, né? Como que esse item aqui você aplicou no seu dia a dia? Se a pessoa der uma pergunta vaga, uma pergunta vazia, a gente já sabe que aquilo ali, de fato, não tem consistência, né? Ele não tem a experiência naquele assunto. Porque às vezes a pessoa tem um monte de curso, como você disse, e ela não aprendeu tanta coisa assim. Né? E eu sempre falo, né? Não basta a gente só ir para a escola, fazer o curso, estudar aquilo ali, se a gente não colocar um pouco daquilo em prática. Porque senão a gente não aprende. Né? Por que, por exemplo, medicina tem residência? Né? Justamente para vocês validarem o conhecimento que vocês tiveram. Então, colocar em prática o conhecimento. Isso em todas as profissões deveria ter, mas infelizmente não tem. Então, para validar, a gente faz a entrevista por competências justamente para extrair do candidato das experiências dele, se ele tem as competências que a gente precisa. Aí eu queria tocar em 2 pontos. Um, que a experiência realmente, eu acho que as empresas têm dado mais valor à experiência, ao profissional com um pouco mais de idade, porque a experiência, pelo menos na medicina, é fundamental, acho que em todas as carreiras. Mas também a gente fica pensando, a Ana Paula Bastos colocou para nós, que o filho dela, né, ela está preocupada com o filho dela, porque ele vai fazer 18 anos, né? E como é que vai ser o mercado de trabalho para ele, ela pergunta. Ele tem curso técnico de eletrônica, mecatrônica, e o mercado está parado. Sim. Ele está fazendo cursinho de educação à distância. Como é que está esse mercado para um jovem igual esse, né? Filho da Ana Paula? Sim. Como é que a gente pode ajudá-los? Existem alguns caminhos, né? A gente tem o Camps, que ele atua também com maior de idade.
Então, em Santos, o campus é forte nisso, ele tem um trabalho bacana com os jovens maiores também, tá? Então, se de repente ele ainda não fez a inscrição dele no campus, eu sugiro que faça, porque, assim, eu acho que é uma porta de entrada para grandes empresas, né? E além do campus, a gente também, em Santos, né, falando de Santos, a gente tem o Setaporte, que também atua com jovens que são maiores de 18 anos. Muita gente não sabe que existem essas possibilidades para quem está começando, mas aqui em Santos a gente tem isso forte. Muitas empresas elas têm projetos eu vou falar, né, da MSC exclusivamente, ela tem projetos que tem o maior aprendiz, né? Então, assim, eles chamam de maior aprendiz porque o jovem já tem mais de 18. Então, ele tem oportunidade de trabalhar em algum dos nossos terminais e ter a experiência também dentro da nossa área de documentação. Então, ele também aprende sobre comércio exterior, digitação de BL, então tem várias questões. Então, falando da experiência que eu tenho, eu vejo que esses dois parceiros, né, o Campus e o Setaporte, ele atua fortemente aí com os jovens maiores de 18, e que, inclusive, muitos estão fazendo faculdade também. Alguns curso técnico, outros faculdade. Então, é muito bacana ter esse suporte, falando de Santos, né, obviamente, mas a gente também tem em outras localidades. Em São Paulo, a gente tem o SBET, que é um outro instituto que também ajuda os jovens. Eu acho que nesse primeiro momento é ele procurar ajuda dessas empresas que dão suportes ao jovem, né, o suporte ao jovem, para que ele se inscreva lá. Porque aí o que vai acontecer? Quando as empresas procuram essas instituições e pedem maiores, né, pedem jovens maiores para alguma função que de repente exige uma responsabilidade maior e tudo mais, eles têm esse banco de jovens que eles disponibilizam para a empresa. E se, por exemplo, o filho dela, no caso, já tem algumas qualificações, isso vai destacar ele no processo, né? Então, isso vai acabar colocando ele num patamar um pouco melhor, porque ele tem aí qualificações, né, que vão ser importantes para ele. Então, acho que nesse ponto é buscar ajuda dessas instituições, não deixar de estudar, continuar estudando. Esse momento que a gente está vivendo, eu acho que o principal é não ficar parado. Às vezes a gente fala, ai, mas Fernanda, não tenho dinheiro para pagar um curso. Façam cursos gratuitos. A gente tem muitas instituições que estão disponibilizando, a FGV, a USP, tem muitas instituições que trouxeram aí cursos gratuitos para especialização. Então, se ele puder fazer esse movimento de cuidar do currículo dele e se inscrever nessas instituições para que ele se prepare para quando as oportunidades começarem a aparecer, ele ser chamado, é extremamente importante. E, assim, sobre o mercado, o que ele pode esperar, eu sempre falo isso, e não é de hoje. A gente está no Brasil, a gente sabe que o mercado brasileiro, o mercado de trabalho brasileiro, ele sempre teve esses altos e baixos, e quem ganha as vagas são as pessoas que estão mais preparadas. E eu não digo preparadas só de experiência, preparadas de estudar mesmo, de se preparar. Então, um jovem profissional que tem um inglês um pouco, sei lá, seja intermediário ou fluente, ele já se destaca. Aí você pode falar, ai, Fernanda, mas como que eu vou estudar inglês se eu não tenho dinheiro? Gente, hoje o YouTube, ele tem aí um monte de canais que as pessoas podem estudar inglês de forma gratuita. Então, eu acho que são caminhos que a gente pode seguir. Hoje eu falo muito sobre isso. A carreira é muito mais protagonismo do que você esperar que as coisas aconteçam, né? É você seguir, ir em frente para que você busque as coisas. Então, eu acho que se a gente fosse falar de uma característica que o mercado está exigindo hoje, é o protagonismo. Eu achei legal você falar, as pessoas não têm noção, às vezes, não têm conhecimento, né, dessas entidades. Sim. Eu trabalho na Prefeitura de Santos e lá a gente tem o contato com o campus. E Sim. É interessante como o campus funciona bem. Sim, é um projeto incrível. Projeto incrível. O outro, o Setaporte, eu não conheço. Mas, assim, o Setaporte também é bacana. Eu conheço muita gente que começou no campus e são excelentes profissionais hoje em dia. Exato. E o que eu vejo ainda que acontece é o seguinte, às vezes, as pessoas que trabalham com um aluno do campus, né? Ele não é aluno, na verdade, não é um profissional do campus. É um jovem aprendiz, né? Isso. Eles gostam tanto daquele jovem aprendiz que eles mesmos
indicam para alguma Exato. entrevista de emprego. Então, Exato. assim, antes do jovem aprendiz sair do campus, ele já sai empregado, né? Ele, Empregado. quando vai sair, já sai empregado. É muito legal Sim. isso. Sim, é um projeto muito incrível, né? Assim, eu sempre fui muito envolvida com o campus por conta das experiências que eu tive, né? Nas empresas que eu trabalhei e também da MSC. Então, eu sempre acompanhei muito de perto, né? Esse projeto. Então, é um projeto muito incrível de desenvolvimento de jovens para o mercado de trabalho. Eles aprendem a fazer currículo, eles aprendem a se comportar na entrevista. Então, assim, eu acho que é uma formação completa, sabe? Você pega ali um jovem e molda ele para entrar no mercado de trabalho de uma forma apto a fazer uma atividade administrativa, a desenvolver uma atividade ali que seja, lógico, né, do nível de um jovem aprendiz, mas que é importante para o desenvolvimento dele, da carreira dele. Né? Então, acho que esse caminho é muito importante de traçar. O nosso diretor-presidente lá do grupo MSC, ele veio do campus, né? Ele fez todo o curso. A gente tem gerentes lá também que vieram dessa instituição, que cresceram dentro da empresa. Então, eu acho que são instituições que a gente tem que valorizar, né? Então, deixa eu te falar outra coisa. Você falou um pouco dos cursos online, né? As pessoas também não têm essa noção. E tem cursos de inglês com qualidade. Você tem visto isso, né? Tenho sim. Inclusive, durante a pandemia, muitas instituições acabaram disponibilizando esses cursos de forma gratuita. Assim, quem está aproveitando esse momento para estudar está ganhando vantagem, né? Porque você está qualificando o seu currículo, se qualificando e aproveitando esse momento, porque assim, a gente sabe que é um momento muito delicado e que se as pessoas forem ficar pensando só em pandemia, elas não vão mudar em nada, né? Não vão crescer em nada durante esse período. Então, eu sempre falo, gente, vamos tirar o melhor desse momento, né? E aproveitar, porque, de fato, muitas empresas disponibilizaram aulas gratuitas. A Open English, ela estava com curso, com aulas gratuitas todos os dias na página deles no Facebook. Professores de inglês também, pelo próprio Instagram, estão dando aulas gratuitas. Então, acho que aproveitar esses movimentos, né, de que as empresas estão disponibilizando cursos gratuitos para se especializar. Então, eu acho que uma busca simples no Google, cursos gratuitos online, vocês já vão encontrar bastante coisa, bastante coisa. Então, não dá para usar a desculpa de que não tem curso porque não tinha dinheiro para pagar. Hoje a gente tem bastante conteúdo, a internet veio para ficar, né? Então, a gente tem muito conteúdo bacana aí gratuitamente. E eu queria que você falasse um pouco como que a pessoa pode se preparar, como ela tem que se portar diante de uma entrevista de emprego, tanto presencial quanto online, porque assim, online eu acho um pouco mais delicado, igual você falou. Você não consegue, inclusive, uma coisa que aconteceu até com uma filha minha que está no colégio foi ter aulas online. E quando ela olha para a tela, deve estar acontecendo até com a gente aqui. Eu olho para a tela para te ver, mas parece que eu estou desviando o olhar, eu não estou olhando para a câmera, né? Sim. Então, assim, isso dificulta um pouco. Como é que a pessoa pode se preparar? Como ela tem que se portar numa entrevista de emprego? Como ela tem que se vestir? O que você dá de dica para as pessoas assim que vão ter uma entrevista de emprego, seja presencial ou online? O que você acha? Assim, presencial, eu acho até que a gente vai demorar muito tempo para voltar a ter, né? Eu acho que talvez só numa época de quando a gente já tiver vacina. Eu acho que, de verdade, o momento agora vai ser muito mais online do que presencial. Então, pensando nisso, né? Pensando que o online vai dominar aí, de repente, pelo próximo um ano, ou perpetuar, a gente não sabe. A primeira coisa é você separar um espaço da sua casa que você consiga falar com o entrevistador e não tenha interferências. Né? Então, para as mamães, né, deixa o filho com alguém na sala e fica no quarto trancadinha para não ter interferência. E, lógico, isso não vai, de maneira alguma, te eliminar. Eu já tive vários processos de entrevista que o bebê chorou. E, assim, não é isso que vai te eliminar, né? Mas é mais para a sua concentração, né? Para você estar ali focado naquele processo e dando o seu melhor ali,
focado, né? Então, é mais isso do que propriamente a interferência com o recrutador. E aí, a primeira coisa, né, que é você preparar o seu espaço. E antes disso, né, dando um passinho para trás, é você se preparar para a entrevista. Então, é você escolher uma roupa que, se você fosse presencialmente, você estivesse com aquela roupa. Isso também ajuda a gente a ter a consciência de que aquilo é um momento importante, né? Então, você vestir uma roupa que imprima a sua marca profissional vai te ajudar nisso, né? Te fortalece ali também de, olha, estou aqui com a minha imagem alinhada de acordo com a vaga que eu estou pleiteando. E aí, outro passinho para trás. Quais são as informações que eu preciso ter em mãos para poder me desenvolver bem na entrevista, para desempenhar uma boa entrevista? Primeira coisa, é pensar na tua trajetória profissional e listar quais são os principais pontos da sua carreira. Então, projetos que você fez, a sua fluência no inglês, se for a exigência da vaga, qual é a sua formação, quais empresas você já trabalhou, que projetos você se envolveu nessas empresas. Você mostrar ali que as tuas experiências, elas podem contribuir para aquela vaga. E uma coisa importante, pesquisar sobre a vaga e pesquisar sobre a empresa. Imagina se você chega numa entrevista de emprego, aí a pessoa pergunta, o que você sabe sobre a nossa empresa? E você não sabe nada. Então, a gente ter esse estudo prévio, né, sobre nós mesmos e sobre a empresa que a gente está pleiteando a vaga é muito importante. Aí tem dois alertas, né? Um, que às vezes a vaga é confidencial e a gente não conhece a empresa, isso pode acontecer. E aí você pode focar na vaga em si, né? Então, por exemplo, se é uma vaga de analista administrativo, é você falar, né, das suas experiências voltadas para aquela vaga. E aí, obviamente, se eles abrirem qual é a empresa ou se eles questionarem alguma coisa, você está preparada voltado para a vaga, né? Mas muitas vezes a vaga ela é publicada como restrita, né? A pessoa não sabe qual é a empresa, então isso pode acontecer também. Mas se você souber qual é a empresa, faça as pesquisas necessárias para conhecer essa empresa e chegar ali e falar o que for necessário. Uma coisa importante é fugir do clichê, tá, gente? Então, assim, você não vai chegar lá e olhar lá no site da empresa dizendo somos uma empresa multinacional, fundada em não sei quanto. Não é isso que você vai falar na hora da entrevista. Você vai investigar um pouco mais, né, para que você possa falar, olha, essa empresa ela tem uma representatividade grande no mercado X, ela tem aí movimentações de X, Y, Z por ano. É você ter essa consciência e não só repetir o que está escrito na página inicial da empresa, tá? Então, eu acho que esse preparo prévio, né, de local, a sua vestimenta e as informações, elas vão te dar um pouco mais de segurança na hora de falar. Infelizmente, essa questão da câmera acontece mesmo, porque a nossa câmera fica aqui em cima e a gente está olhando para a pessoa na tela. Então, isso pode acontecer e o recrutador não vai achar ruim, porque, ai, nossa, a pessoa não está olhando no meu olho. A gente está adaptando, né? Todo mundo está aprendendo a refazer as formas que a gente fazia as coisas anteriores. Então, fiquem tranquilos com relação a isso. É mais você se preparar para você não estar tão nervoso na hora e poder entregar o seu melhor na entrevista. E você acha que esse detalhe da câmera, a pessoa que está sendo entrevistada tem que falar isso para o entrevistador? Falar, olha, pode parecer que eu não estou olhando no seu olho, mas para eu focar em você, eu não consigo olhar para a câmera ou não precisa? Ele Não sabe. precisa, ele sabe. A gente, olha, assim, para você ter ideia, né? A gente brinca que a gente está no mundo online 99% do tempo. A gente, como empresa, né? O dia inteiro a gente tem conferências, o dia inteiro a gente passa por essa situação. Então, não é mais um ponto que você fala, ai, sério, por que será que a pessoa não está olhando para mim? Não é mais. A gente acabou se acostumando a viver nesse mundo online e viver dessa forma. A gente está olhando aqui, eu estou olhando para você, você está olhando para mim, só que a gente não está olhando na câmera, né? Então, eu acho que isso acabou ficando comum para quem trabalha com essas ferramentas, né? Agora,
outra coisa também que eu queria que você falasse um pouco, até na empresa que você trabalha, muitas empresas agora aprenderam ou começaram a ver a importância, a facilidade do home office. Uhum. Provavelmente isso ficará em muitas áreas, né? Não sei o que você acha, mas Sim, assim, a empresa viu que o seu funcionário pode produzir tanto online, tanto em home office, quanto na empresa. O que você acha disso? sim. Está acontecendo isso também na sua empresa? O que você acha? Sim, sim. O mercado, de uma forma geral, quando eu falo mercado, porque, querendo ou não, eu tenho muito contato com outras empresas da área, né? Muitas pessoas estão de home office. Algumas, assim, ficam na empresa um tempo, outras ficam em casa, então eles estão revezando também. É uma tendência que algumas empresas já faziam. Quando eu trabalhava na Maersk, por exemplo, a gente tinha direito de ficar uma vez por mês em casa, trabalhando de casa. Era uma forma de você ter essa flexibilidade, né? Mas quando a gente viu que era a única forma de entregar, a única forma de trabalhar era ficar em casa, a gente teve que desenvolver também novas formas de medir produtividade. Então, né, assim, as empresas, a gente está contratado para produzir, né? Então, de certa forma, as empresas elas agora estão reaprendendo a medir a produtividade desses colaboradores e sim, validando se de fato o home office pode ser uma alternativa para o futuro, né? Mas eu não vejo que isso vai ser 100%. Eu não vejo assim, ai, nossa, a empresa vai fechar o escritório e todo mundo vai ficar em casa. Não vejo isso. Até porque eu acho que a troca pessoal, né, quando a gente está em reunião pessoalmente, é muito maior do que quando a gente está numa reunião online. O aprendizado de um jovem sendo né, ali, uma pessoa sendo tutor dele ao vivo é muito melhor. Não que online não seja, mas a gente sabe que, né, a experiência humana é muito melhor do que online. Então, eu acredito muito que seja assim uma tendência, mas que não seja 100% de home office quando tudo passar, né? Eu acredito muito que pode ser que criem novas formas de, por exemplo, uma vez por semana você pode ficar de casa, sabe? Eu acho que isso pode acontecer sim. Uma coisa também que já me perguntaram uma vez foi o seguinte: eu devo escolher, a gente já falou um pouco disso, mas eu tenho que pensar quando vou escolher minha profissão, tem que analisar o mercado daquela profissão, é fundamental isso, o que você acha disso? Sim, sim. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que ela fez um curso de moda e pela paixão mesmo. Ela ama isso e pela paixão ela seguiu e foi lá e fez. Só que ela, ela não estudou quais eram as possibilidades que ela teria antes de fazer esse curso. E aí ela acabou se frustrando, porque é aquilo que você falou lá no comecinho, né? Às vezes a pessoa acha que vai ganhar muito dinheiro, né, com aquela profissão, e aí realmente ela se decepciona porque não assim, primeiro que não é imediato, e às vezes ela tem que passar por outros steps para ela chegar naquela fase do estou ganhando bastante dinheiro. E aí nem sempre vai te trazer o retorno logo de cara. Ainda mais agora que a gente está vivendo esses jovens, né? Eles estão com uma questão de imediatismo muito intensa. Então, eles querem que as coisas aconteçam logo de cara. Então, fazer esse estudo prévio de que, ok, quando um jovem recém-formado dessa área vai para o mercado de trabalho, quais são as portas abertas para ele, né? Que possibilidades que ele tem? Que nem no caso dela, se ela tivesse estudado um pouquinho mais isso, ela saberia que ela teria que, de repente, trabalhar como vitrinista numa loja, né? Ou, de repente, ela ia fazer de hobby desenhar roupas, mas que a maior parte do tempo ela estaria vendendo roupas, né? Numa loja. Então, será que ela podia estudar isso? Olha, de repente ela vai fazer um desfile de moda, sim, vai, mas esse desfile de moda pode levar 5 anos para acontecer. Será que ela quer esperar isso? Então, eu acho que estudar essas possibilidades dentro da sua carreira antes de arriscar ali, de repente, passar 5 anos estudando, né, aquela profissão e depois acabar os 5 anos e falar, putz, não quero isso. Não quero ir para esse primeiro passo de que é trabalhar aqui nesse tipo de lugar. Então, eu acho que é extremamente importante a gente estudar, sim, a área que a gente quer atuar antes de seguir nela.
porque às vezes é o que eu falei lá no começo, às vezes as suas principais habilidades, elas não vão casar e você vai se frustrar, né? Então, acho que vale sim esse estudo antes, sim, com certeza. Você falou uma coisa que eu também concordo, que é o seguinte: você tem que pensar no que você gosta, mas tem que deixar um pouco o romantismo de lado. É isso que eu sempre falo. Exato. Porque, assim, eu falo também que você estuda, faz uma faculdade, faz uma pós, pensando exatamente que vai até para o exterior, vai ganhar muito dinheiro, né? A gente tem Sim, muita ilusão quando a gente é jovem. E, sim, assim, é fundamental realmente você ver o que costuma ser o dia a dia daquela profissão, né? Quem está se sim, formando naquela profissão. Porque, sim, assim, eu sempre falo que você pode ser um gênio, mas a maioria fica na média, né? sim, A maioria das pessoas vai ser igual aos outros profissionais, bem parecido com os outros profissionais. sim, Então, assim, a maioria das pessoas que fazem, vamos usar a moda que você falou, a maioria das pessoas que fazem moda vão ser estilistas famosos. Eu quero desenhar vestidos para, sei lá, Calvin Klein, Louis Vuitton, exato. É, ou vou trabalhar numa loja em Santos. Então, assim, é. você tem que fazer o que gosta, mas tem que deixar o romantismo de lado e analisar Sim. realmente a realidade daquela profissão. Friamente. Com certeza, tem que analisar friamente. E lógico, nada te impede de você ser feliz trabalhando como Exato. na loja, né? Como vitrinista. Se isso você fez essa análise, isso atinge a tua necessidade, tá ótimo, perfeito. Né? Mas se não atinge, vai gerar uma frustração. E aí você vai, né, falar, poxa, meu sonho não era esse. Então, eu acho que sim, tem que ter esse pensamento com o pé no chão e deixar o romantismo de lado, porque a carreira, o trabalho, ele não tem só lado bom, também tem as dificuldades e a gente tem que saber que elas vão existir, né? Uma coisa que eu queria falar, perdão, Imagina. uma coisa que eu queria falar era o seguinte: a pandemia veio e está ainda presente. Muita gente acha até que já acabou e não acabou. A gente está flexibilizando pelas condições técnicas que a gente tem hoje, de leitos de UTI, etc. Então, é possível a flexibilização e é necessária para a economia, etc. Sim. Eu acho que a economia e a saúde aí tem que ter uma balança para ver o que precisa mais agora. Uhum. Mas eu queria falar também o seguinte: a pandemia veio e esfriou muitas áreas profissionais, Uhum. piorou muitas áreas profissionais, aumentou muito desemprego em muitas áreas, piorou muito na relação hoteleira, em relação aos restaurantes, etc. Então, Sim. assim, essas áreas devem estar muito mais difíceis de contratar pessoas, né? Sim. Teve outras áreas que melhoraram um pouco, tecnologia talvez tenha melhorado, saúde melhorou bastante, né? Então, Sim. assim, mesmo que seja um período pequeno, que a gente não sabe até quando irá, a pessoa Uhum. também tem que fazer essa análise, né? Ah, eu quero trabalhar num restaurante, mas hoje não vai ter mercado de trabalho, né? Sim, sim, esse reinventar, né? Eu acho que é um convite para reinvenção, porque de fato a gente está com esse movimento acontecendo, né? De mercados que eram fortes, que tinham seus picos, né? Por exemplo, o comércio, que tinha os picos de Dia das Mães, os picos de Dia dos Pais, tudo isso acontecia e gerava empregos, gerava um fluxo na economia e não está acontecendo. Então, eu acho que você pensar na reinvenção nesse momento. Então, ok, eu não vou conseguir trabalhar nessa área. O que eu posso fazer para, de repente, me especializar e seguir numa outra área no momento, porque né, as coisas estão acontecendo. A área de saúde, com certeza, não parou, né? Assim, pelo contrário, aumentou muito o número de vagas. A área de tecnologia também, porque hoje tudo virou online, né? Aumentaram as vendas online, os sites, a gente está consumindo muito mais informação online.
Então, de fato, essa área também aumentou. E eu também não posso deixar de falar da minha área, né, que é a logística, que também aumentou muito, ela não parou, né, pelo contrário, o volume de exportações do Brasil só aumentou durante esse período por conta da alta do dólar. Então, teve aí uma influência boa na questão de exportação. As importações caíram muito. Então, assim, se a gente for pensar, acho que a gente teve números bem inexpressivos. Então, as empresas que trabalhavam com forte em importação acabaram sendo prejudicadas, mas as que estavam com o foco na exportação, elas tiveram um momento de crescimento, sim. Né? Assim, a gente está tendo bastante demanda. Eu vejo, assim, o volume de vagas acontecendo principalmente para a área operacional. Então, os profissionais que têm algumas especialidades, algumas questões específicas, por exemplo, um operador de empilhadeira, que é uma vaga que só ele pode desempenhar aquela função, né? Não é como um conferente e um vistoriador, né? Que é bem próximo às atividades, mas a gente vê que tem algumas atividades, sim, que estão se destacando dentro das áreas por ser especialidades, né? Por exemplo, os enfermeiros, né? Eles são enfermeiros, então somente enfermeiros podem trabalhar naquela área. E a gente vê que isso aumentou muito pela demanda. Então, acho que assim, sim, tivemos algumas carreiras que deram um boom, algumas que infelizmente caíram bastante. E eu acho que um conselho é que esses profissionais eles se reinventem. Né? A gente sabe que nesse momento não vai ter vaga para todo mundo, então talvez eles vão ter que buscar alternativas para se reinventar. Eu conheci, né, durante essa pandemia, conheci virtualmente uma profissional que tinha uma loja e ela começou a vender máscaras, porque ela viu que a loja dela não podia abrir durante aquele período, mas ela podia fazer máscaras. Então, ela foi lá e colocou a mão na massa e está vendendo máscaras. Inclusive, a loja já pode abrir, mas ela continua vendendo máscaras também. Então, acho que assim, são pequenas coisas, né, que a gente pode fazer que vão facilitar a renda enquanto a gente não tem um emprego formal. Angélica Oliveira também fala de projetos de trainee na prefeitura na área da saúde, seria excelente. A prefeitura já tem feito algumas coisas desse tipo, até em associação a várias universidades, tem sido bem legal. Bacana. Queria agradecer também a Djanira Rodrigues, Norma Gainetti, Leta Freire, Adriane Cabral, Fátima Soares, Djanira Rodrigues, Dani França, Ana Paula Bastos, Cléo Oliveira, Angélica Oliveira, Marta Marques, Val Belli, Tatiana Borgonov. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, né, nesse sábado. Obrigada. Aí. Com certeza, obrigada. E assim, uma última pergunta que eu queria fazer também era o seguinte: as pessoas às vezes perdem o emprego e saem desesperadas para abrir um negócio. Já é difícil isso, né? Abrir um negócio não é muito fácil. Ainda mais na época da pandemia. Você acha que ela tem que procurar, com certeza, ela tem que procurar alguma área especializada, tipo, até o Senai faz muito isso, né? Eu acho que é o Senai que faz, né? Senai, então, eu queria que você falasse. As pessoas querem abrir um negócio, até porque ficaram desempregadas, mas tem que ter todo cuidado para não perder o dinheiro, né? Exato, tem que ter muita cautela. Eu acho que tem muito a ver com aquela questão do romantismo. A gente vê muita gente pregando o empreendedorismo como uma coisa fácil, que vai trabalhar menos e etc, etc. Então, tomem cuidado com esses romantismos, né? Da mesma forma que você estiver trabalhando a sua carreira dentro de uma empresa, você também tem que trabalhar a sua carreira de empreendedor. Então, tem que analisar qual é o risco desse investimento, se de fato é o momento ideal para abrir. A gente vê assim que tem que ter sempre cautela quando a gente vai ter que investir muito dinheiro. Se o investimento vai deixar a gente em risco, é melhor não fazer agora, principalmente porque a gente vê que o mercado ainda está engateando, né, voltando a ter aí esses movimentos. Então, dependendo do que for, é melhor esperar um pouco e buscar uma alternativa mais simples para conseguir se manter. Né? Então, assim, um Uber, né? Se for essa alternativa, mas assim, não se arrisquem tanto nesse momento. Eu acho que a cautela é a principal mensagem aí que eu posso dar sobre isso. Fernanda, eu queria conversar mais umas 3 horas com você, pelo menos aqui, vários dias, mas o nosso tempo está acabando. Eu queria te agradecer demais.
Muito Eu queria que você obrigada. voltasse outras vezes para conversar com a gente, porque a gente tem Pode muito para contar falar comigo. ainda, viu? Com certeza. Pode contar comigo. Foi um prazer estar aqui e poder contribuir um pouquinho aí para o seu público. Queria agradecer a todos que estão nos assistindo também. Um bom dia a todos aí. Fica com Deus, Fernanda. Um ótimo dia. Obrigada. Até Ótimo dia. logo. Tchau, Tchau. tchau.